Este é o tutorial sobre estoques. A sua empresa simulada possui dois estoques de produtos acabados. Um é o estoque de produtos adquiridos de terceiros e o outro é o estoque da sua fábrica. A mecânica geral funciona da seguinte forma. Quando o diretor de marketing decide quantas unidades irá adquirir, esse volume será comprado e colocado no seu estoque de marketing. A única restrição para isso é que a empresa possua dinheiro suficiente para pagar a compra. O lucro sobre as vendas será calculado considerando o preço de venda, descontadas as despesas e impostos, contra o custo de aquisição no mercado. Esse é o lucro do diretor de marketing que será somado ao lucro da empresa. Mas o diretor de operações pode decidir, sem consultar o diretor de marketing, que irá produzir aquela marca. Ele poderá optar por fazer isso se o custo de produção for menor que o preço de aquisição de terceiros. Haverá então outro lucro, que é o lucro do diretor de operações, e que também será somado ao lucro da empresa. A existência de dois estoques é importante para que se possa apurar o lucro dessas duas diretorias separadamente, ou seja, na diretoria de marketing há um custo fixado por terceiros e o preço de venda decidido por ela. E na diretoria de operações é um pouco diferente. Há um preço de venda fixo, que é o preço de mercado para aquisição de terceiros. Mas o custo de fabricação é o resultado de como esse diretor consegue reduzir o custo de fabricação. Vejamos um exemplo. O preço de mercado da marca Maia Soda é de 50 centavos e a diretoria de marketing decide vender ao preço de 90 centavos. Após o desconto de impostos, que são de 30%, o faturamento bruto será 63 centavos. Então, os 90 centavos viram 63 centavos. Então, o lucro bruto da diretoria de marketing é 13 centavos. Esse valor de 13 centavos é chamado de margem bruta de marketing. Mas supondo que o vice-presidente de operações decida fabricar essa marca porque consegue um custo de produção de 31 centavos. O seu estoque é chamado de estoque de produtos acabados da fábrica. Ao transferir seu estoque para o estoque de marketing, terá uma receita de 50 centavos por unidade, que é o preço de aquisição no mercado junto a terceiros. Irá aferir um lucro de 19 centavos. O valor de 50 centavos é o preço de aquisição no mercado. Essa diferença de 19 centavos é chamada de margem bruta da fábrica. Lógico que o lucro total da empresa é a soma dos dois lucros, pois produziu a 31 centavos e vendeu a 63, já descontados os impostos, resultando num lucro total de 32 centavos. Esse número é a soma do lucro das duas diretorias, 13 centavos do marketing mais 19 centavos, que somam os 32 centavos. Outro motivo para que os estoques sejam separados é que o diretor de marketing faz uma previsão de vendas que ele pode não acontecer e ele pode errar para mais ou para menos. Supondo que a previsão de vendas de marketing seja maior do que tenha sido comprado, haverá um saldo sobrando no seu estoque. Esse saldo gera um custo de estocagem que é da diretoria de marketing. Por outro lado, a diretoria de marketing pode errar para menos, ou seja, fez uma previsão de vendas e os pedidos, a demanda foi maior do que ele tinha previsto. Nesse caso, os relatórios irão apontar o seu erro no item chamado pedidos não atendidos. Mas pode acontecer que a empresa não deixe de vender se o diretor de operações decidiu produzir mais do que o marketing havia previsto e pedido para adquirir e manteve esse saldo no seu estoque. Nesse caso, a transferência do estoque da fábrica para o estoque de marketing foi só a quantidade que o marketing tinha decidido comprar. O que foi produzido a mais ficou guardado no estoque da fábrica. E como houveram pedidos a mais do que tinha no estoque de marketing, a venda aconteceu direta, saindo da fábrica para o cliente final. E o lucro será do diretor de operações. Veja esse exemplo usando os mesmos preços e custos do exemplo anterior. O diretor de marketing decidiu que a sua previsão era de 1 milhão de unidades e tinha um saldo de 200 mil. Então ele decidiu comprar mais 800 mil unidades para atingir a sua previsão de 1 milhão. A diretoria de operações decidiu produzir 2 milhões de unidades, porque nessa quantidade ocupou totalmente uma máquina sem nenhuma ociosidade, e com isso conseguiu um custo unitário dos 31 centavos. No processamento da rodada, a sua empresa recebeu pedidos de 1,4 milhões de unidades. Esses pedidos foram atendidos consumindo todo o estoque de marketing, que era de 1 milhão de unidades, que teve o lucro calculado da seguinte forma: 1 milhão de unidades vendidas vezes
13 centavos, dá um lucro bruto de 130 mil unidades monetárias. Mas se a empresa tinha estoque na fábrica de outro 1 milhão de unidades, que o vice-presidente de operações decidiu fabricar, esse estoque pode ser usado. E desse estoque saíram 400 mil unidades, que foram vendidas diretamente. Então o estoque da fábrica entregou 1 milhão para marketing ao preço de 50 centavos. E vendeu outras 400 mil unidades diretamente ao consumidor pelo valor de 63 centavos, já descontados os impostos. E ficou com 600 mil em estoque, gerando o seu custo de estocagem. Isso resulta no lucro da diretoria de operações. Então ele fez uma transferência de 1 milhão de unidades, que é multiplicado pela diferença entre 50 centavos e os 31 centavos, que dá um resultado de 170 mil unidades monetárias. Vendeu 400 mil unidades diretamente ao consumidor, que foram vendidas e geraram uma outra receita de 128 mil unidades monetárias. O lucro total é a soma desses dois valores, 170 mil mais 128 mil. Então, essa diretoria teve um lucro total de 298 mil unidades. Entretanto, teve um custo de estocagem sobre o saldo de estoque restante, calculado sobre as 600 mil unidades. Supondo que o custo seja de 1 centavo por unidade, será de 6 mil. Dessa forma, o lucro da empresa é calculado normalmente como em qualquer outra empresa.